são daquele particularismo histórico é de Bronisław Malinowski, certo? Então, aí a gente parte para Claude Lévi-Strauss. Aí Claude Lévi-Strauss, ele vai simplesmente mergulhar nesse conceito do que vem a ser a antropologia. Ele vai dizer que a antropologia ela é formada por estruturas, né? Que a cultura, desculpe, é formada por estruturas. Que estruturas seriam essas, né? Essas estruturas, elas são interdependentes. Essa é a ideia de Claude Lévi-Strauss. Como assim interdependentes? Essas culturas, elas dialogam, essas estruturas, desculpa, elas dialogam umas com as outras. E quando uma falha, a outra também falha. Ele diz que essas culturas e essas instituições, elas são atreladas. Então, ele quer dizer que a igreja como uma instituição, se ocorre a transformação na igreja como uma instituição estruturante, né, dentro da sociedade, vai ocorrer também alteração em outra estrutura, que é a família, né? Então, nós percebemos que a questão das estruturas, elas são interdependentes, elas trabalham umas com as outras no sentido de construir, né, todo o conceito teórico dessa sociedade. Essa questão de pensar como estrutura, a gente pode trazer uma ideia de um prédio, por exemplo. Quando você tem um prédio, a construção de um edifício, você precisa estabelecer as estruturas desse edifício, né? Então, essas estruturas é que vão permitir que todo o desenvolvimento, ou seja, todas as outras correntes sejam construídas. Quer ver? Vou citar um exemplo. Quando a gente fala da questão da linguagem, né, por que Lévi-Strauss estuda essa questão da antropologia estrutural? Ele busca outras disciplinas para tentar entender. Então, ele parte de uma coisa muito mais profunda do que simplesmente a funcionalidade de uma determinada instituição ou simplesmente a particularidade de uma determinada instituição. Não. Ele parte, por exemplo, da linguagem. Ele diz que a linguagem, a comunicação é um dos elementos estruturantes da construção de uma cultura, então. Né? Então, por exemplo, se você vive numa comunidade onde o elemento estrutural linguístico ali é o Tupi-Guarani, através desse Tupi-Guarani, que é a estrutura linguística, né, que é a estrutura da comunicação, que é o idioma utilizado, né, que é o dialeto, muitas vezes, ele vai explicar o comportamento dessa sociedade. A outra ideia também é a questão da psicanálise, né? A psicanálise, ela explica o comportamento humano. Ela explica, muitas vezes, o comportamento humano que, aos olhos de uma antropologia não estrutural, não faz a menor lógica. Né? Para ter lógica, precisa ser explicado através dos elementos íntimos e estruturais de um homem, que só é possível através da psicanálise. A semiótica, que trabalha com os símbolos, né, que é também outro elemento de comunicação, e quais símbolos que são criados dentro de uma sociedade. Esses símbolos vão explicar muito o que vem a ser essa questão estruturante. Então, para a antropologia estrutural, as culturas definem-se como sistemas de signos partilhados e estruturados por princípios que estabelecem o funcionamento do intelecto. Então, veja bem, quando a gente fala de antropologia estrutural, a gente está falando de estruturas que são interligadas e que vão explicar o desenvolvimento dessa sociedade. Certo? Olha o que está dizendo lá. Visava explicar as diferentes realidades empíricas por métodos teóricos capazes de dar conta das variedades nas quais determinados fenômenos se apresentam ao cientista. Então, ele cita um exemplo aqui, por exemplo, da questão da construção de um edifício, igual eu falei, ó. Esse conceito corresponde à estrutura de um edifício que, mesmo estando oculta, organiza, distribui, relaciona e sustenta todos os elementos observáveis dessa construção. A linguagem é um elemento estruturante, né, que ela vai explicar o porquê que aquela sociedade trabalha daquele jeito e se organiza daquele jeito, certo? Então, a outra... Professor, Sim. As noções de trabalho, as relações de parentesco seriam um tipo de estrutura? Com certeza, amplamente. A relação de trabalho ela é um tipo de estrutura, tanto que o trabalho, né, ele desenvolve uma ideia de comunicação, ele desenvolve uma ideia de inserção social e ele explica as outras relações. Né? Então, por exemplo, quando a gente vai estudar a estrutura, vamos estudar a antropologia no campo econômico, por exemplo. Então, a gente vai tentar entender uma sociedade onde existe a venda da força de trabalho em troca de capital. Qual que é a estrutura disso? É o sistema capitalista.
né? E essas relações, elas são importantes. A questão de parentesco também, né? É uma coisa que vai tentar trazer comportamentos, porque o parentesco ele está diretamente ligado à socialização primária, que é o que vai desenvolver a questão da linguagem, né? Ou seja, que é o que vai desenvolver a questão cultural, né? Então, quando a gente traz essa ideia tanto de trabalho quanto parentesco, a gente traz como um elemento estruturante. Quem é que fez a pergunta, por favor? Rian, eu. Ô, Rian, Rian. tudo bem? Você é sempre participativo, hein, garoto? Parabéns. Sempre participativo, isso é verdade. Então, vamos lá. A outra ideia que eu queria trazer aqui é a questão da diacronia e a sincronia. Rian, ficou claro o que eu falei? Consegui me fazer entender? Sim, sim. Sim, né? Então, vamos. Diacronia e sincronia. O que significa essa questão da diacronia e a sincronia, que é um elemento novo, tá? Que a gente não trabalhou semana passada. Diacronia e sincronia. Você pode trazer o desenvolvimento historiográfico através dessas duas técnicas de análise. A primeira delas, vamos partir da sincronia primeiro. Você explica sincronicamente o desenvolvimento de uma sociedade. Então, como assim? Por exemplo, vamos explicar o processo de colonização. Aí a gente explica através de um elemento sincrônico o que vem a ser esse processo de colonização, né? Sincronia propriamente dita. Então, você vai explicar que a crise da Baixa Idade Média gerou um processo, ou seja, a necessidade, né, dessa sociedade europeia de se lançar ao mar, de conhecer novos territórios, de estabelecer o seu elemento de colonização. Essa colonização, ela se deu através da força do conceito ideológico, da força física, né? Ou seja, você explica sincronicamente como que as coisas foram acontecendo. Não há algo que vá te trazer uma ideia contraditória. Você vai simplesmente seguir o curso da história e dizer que aconteceu dessa forma, o processo da crise da Baixa Idade Média, a aliança entre o rei mais a burguesia, o afastamento da igreja, a posteriori a igreja se aproxima, e aí elemento de contato, de dominação, de colonização, de imposição, ou seja, você vai explicando sincronicamente como que as coisas acontecem. Porém, né, dentro desse conceito de sincronia, há o elemento da diacronia. O que é diacronia? Ela traz as questões contraditórias. Ela faz as perguntas dos porquês. Não é sincrônico, não é uma coisa harmônico. Né? O elemento da diacronia, ela traz aquela questão do questionamento. Né? Então, o questionamento é o seguinte, não é porque desenvolveu-se a agricultura, e sim não é como se desenvolveu a agricultura, e sim por que a agricultura se desenvolveu no período da colonização, certo? Não é o porquê que houve o sincretismo religioso, que é um elemento que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. É a questão desse elemento cultural que foi introduzido nessa sociedade como o cristianismo, né? O porquê que ele foi aceito? Ele foi aceito? Ele não foi aceito? Então, quando a gente fala lá do sincretismo religioso, que é o surgimento da Umbanda, por exemplo, que é uma religião brasileira, genuinamente brasileira, que ela é o elemento de fusão entre o catolicismo e o candomblé, a Umbanda estabelece um elemento sincrético. Esse elemento sincrético ele é criado através dessa diacronia. Por que a Umbanda surgiu? Ela surgiu porque os negros tinham uma religião, né, que era uma religião tribal, poligâmica, que foi associada a uma religião cristã monogâmica. A fusão entre essas duas religiões vai dar origem à Umbanda, né, entre o catolicismo cristão e o candomblé. Então, essa questão da diacronia é muito importante. Agora, para a gente entender, eu vou agora substituir aqui rapidinho o... Nossa, tem gente que está entrando agora. Eu vou substituir aqui rapidinho esse slide e vou passar um outro slide para vocês, que fala sobre essa questão da diversidade, certo? Então, quando a gente fala da diversidade, a gente está falando que o Brasil, né, que é a segunda etapa do nosso livro aqui, ó, que já fala sobre a questão da diversidade cultural brasileira. Então, veja bem, o processo da diversidade cultural brasileira, só mais um minutinho aqui, o processo da diversidade cultural brasileira, ela se dá principalmente no quesito religião, né, onde esse sincretismo religioso ele foi fundamentado em cima disso. Então, veja bem, só para trazer uma síntese do que vem a ser essa diversidade cultural brasileira. Primeiro, qual que é a ideia da diversidade cultural brasileira?
é a fusão de três raças. Essas três raças tidas como, por exemplo, o europeu, o Professor, branco, sim, é, estudando a história da arte barroco, assim, ele fez parte da formação cultural brasileira, porque algumas aulas diziam isso, sabe? Com as mesclas de costumes, hábitos e valores, enfim, fez parte. você fala o barroco? Sim, no início. É, o barroco, amplamente, o barroco foi uma das nossas primeiras expressões culturais, né? O maior representante do barroco é Aleijadinho, que surge, o barroco surge no Brasil basicamente ali do século XVIII, né? No momento do século do ouro. Então, o barroco ele é um elemento, né, europeu muito forte e ele tinha uma característica nacional, uma característica brasileira, quando ela foi representada por Aleijadinho, né? Você percebe que o barroco ele traz uma época específica da história do Brasil, que era a construção de elementos sacros, né? Toda a construção barroca ela é uma construção voltada para a sacralidade. Então você percebe que havia um peso católico muito forte. E aqui eu estou mostrando para vocês uma imagem que retrata muito bem isso, né? A questão do sincretismo religioso. O barroco foi um dos que contribuiu muito para esse sincretismo religioso. Quando a gente pega ali a questão da religiosidade, né? Por exemplo, a gente volta na construção na construção da religiosidade brasileira, quem já foi em Salvador, quem já teve a oportunidade de, por exemplo, aqueles que são cristãos católicos, né, já teve a oportunidade de entrar dentro de uma igreja na Bahia, você percebe que o padre, muitas vezes, ele celebra a sua missa com a presença de várias mães de santo dentro da igreja. Né? Há essa questão da miscigenação cultural. Então, por exemplo, o que a gente tem a entender com relação a essa formação da sociedade brasileira no âmbito da diversidade cultural? Nós não podemos estabelecer uma comida típica, uma bebida típica. Quando a gente olha, por exemplo, para a França, lá eles possuem uma comida típica e possuem uma bebida típica, né? Quando você vai para a Alemanha, também tem uma comida típica e uma bebida típica. Quando você vai para os Estados Unidos, ali tem uma comida típica e uma bebida típica. Né? Portugal, o Japão, né, que tanto influenciou a nossa cultura ultimamente, né, com a gastronomia japonesa, cada um tem uma bebida típica e uma comida típica. Por quê? Porque foram sociedades que não passaram por um processo de miscigenação. O Brasil ele estabelece a sua relação cultural através, né, do branco europeu, do negro africano, que tem um peso muito forte na nossa linguística, principalmente, né? E logo em seguida nós temos ali o nativo, indígena, né? Que tinha um conhecimento de cura, que tinha um conhecimento da terra, de raízes, né? Enfim. Então, quando a gente fala da construção, né, cultural brasileira, a gente tem que trazer esse peso antropológico da diversidade cultural. O que significa isso? Veja bem, tem como você estabelecer no Brasil uma comida típica? Não, porque se você vem aqui no Centro-Oeste, nós temos uma comida típica, né? O piqui é muito conhecido aqui, a galinhada é muito conhecida aqui. Se você vai no Sul, lá eles têm uma comida típica, que é o churrasco gaúcho, que já é que tem aquela característica típica. Se você vai em Belo Horizonte, em Minas Gerais, ali a gente tem uma cultura gastronômica, por exemplo, o pão de queijo. Né? Se você vai na Bahia, é o vatapá, acarajé. Né? Se você vai no Mato Grosso, eles têm uma proximidade da pescada muito forte. E aí a gente fala não só da gastronomia, né? Vamos falar aí agora da questão da dança. Você vê que no centro-oeste goiano aqui a gente tem a catira. Você vai para o Rio de Janeiro, o samba ele é muito forte. Você vai no Nordeste, nós temos outras características, né? Como o frevo, por exemplo. Então, o Brasil ele é muito rico nessas questões culturais, principalmente no âmbito do comportamento, né, gastronômico, principalmente na questão da bebida, né, a nossa bebida típica que é a cachaça, né, que é uma bebida tipo exportação para todo mundo, sem falar dos outros elementos culturais, das festividades, a congada, né, nós temos festas religiosas, né, como a festa do Divino Pai Eterno, né, como temos aquelas a festa da luta lá da questão dos mouros, né, em Pirinópolis, né, dos farripocos. Então, é interessante a gente perceber e identificar essa diversidade cultural brasileira proveniente da fusão dessas três raças. O que a gente vai trabalhar nas próximas aulas? É o conceito do mito da democracia racial.
que existiu e que existe uma democracia e uma aceitação entre essas raças, sendo que, na verdade, a gente sabe que não existiu. Né? Quem traz essa ideia é Gilberto Freire.